na verdade nós precisamos avaliar a maneira que nós estamos vivendo. O texto começa a dizer o seguinte, que os dias da volta do Senhor acontecerá como nos dias de Noé. O que nós percebemos? Nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo, cuidando cada uma da sua vida. Não estavam nem um pouquinho preocupados com o relacionamento com Deus. Eles estavam, na verdade, ou seja, vivendo e se deleitando e vivendo a sua vida, como alguém poderia dizer o seguinte, né? Trazendo para uma linguagem assim, que já está ultrapassada, mas ainda faz algum sentido para nós, ou seja, as pessoas estavam curtindo a vida adoidado. Estavam fazendo aquilo que dava na cabeça, estavam bebendo, estavam comendo, se dando em casamento. E a gente olha e fala assim, essas coisas são erradas? Comer, beber, casar, nada de errado. O problema é quando essas coisas, elas se tornam a razão de você existir, a razão de você viver. E a gente sabe, quando a gente olha lá para o capítulo 7, 8, 9 de Gênesis, você vai perceber o seguinte, a humanidade se afastou de Deus. Mas como que a humanidade se afastou de Deus? É evidente que a humanidade não falou assim, não, agora nós vamos servir a Satanás. Não. Perceba o seguinte, ninguém em sã consciência vai dizer o seguinte, olha, é lógico que existem exceções, mas a maioria específica vai dizer o seguinte, olha, eu não quero servir a Deus. Não, eu não vou servir a Deus mais. Não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, as pessoas vão fazendo o quê? Elas vão se afastando. Elas vão tirando o foco do Senhor e trazendo o foco para si. Na verdade, o grande concorrente de Deus, na verdade, não é Satanás. O grande concorrente de Deus é o nosso ego. É a nossa maneira de viver, é as decisões que a gente toma. Porque, na verdade, quando a gente olha, quando a gente avalia as decisões que as pessoas tomam, quem é que está em primeiro lugar? Quem são as pessoas que estão em primeiro lugar de fato? Normalmente, a gente fala assim, Deus em primeiro lugar. Nada. Primeiro lugar, o meu conforto. Primeiro lugar, a minha forma de pensar. Primeiro lugar, aquilo que não me desgasta. Primeiro lugar, aquilo que não me deixa cansado. E aí você percebe o seguinte, muitas das vezes quando nós tentamos e falamos assim, vamos diminuir o ritmo da nossa vida está muito acelerada. Qual que é a primeira coisa que as pessoas deixam? Não é o trabalho. Percebeu? Não é o trabalho, não é os inúmeros passeios, não é o lazer, não é nada disso. Você percebe as pessoas dizendo o seguinte, eu estou sendo sugado na igreja, eu estou sendo desgastado na igreja, querido, presta atenção. Nós temos que mudar o nosso foco. Nós temos que voltar o nosso foco para aquilo que Deus espera que nós façamos. Porque nos dias de Noé, a sociedade estava vivendo o quê? Distante de Deus. Tentando servir a Deus do seu jeito, do seu modo. E sabe o que aconteceu? Toda vez que a nossa atitude é caminhar num caminho de individualidade, num caminho assim de independência, a gente se afasta de Deus. Por que a gente se afasta de Deus? Porque a gente começa a cultuar, na verdade, as nossas vontades, os nossos desejos. E aí a gente entra por um caminho terrível. Querido, os dias de Noé foram terríveis. A Bíblia nos fala que a maldade das pessoas nos dias de Noé cheirava mal diante de Deus. E aí a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo, para tudo que está acontecendo na sociedade, a gente percebe o seguinte, o mundo está indo de mal a pior. Mas qual que é o grande problema? Eu reafirmo, assim como Martin Luther King disse, que o problema não é o barulho dos maus. O problema dos nossos dias não é a maldade dos maus, mas é o silêncio e a omissão dos bons. É o silêncio e a omissão dos bons. Porque na verdade muitos que são bons, muitas pessoas que têm a possibilidade de servir a Deus, de ser um instrumento de mudança, estão fazendo o quê? Se recolhendo ao seu conforto, para se poupar a si próprio. E presta atenção, não foi essa a atitude de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2 vai dizer que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, que se esvaziou de si mesmo e fez o quê? E não considerou que o fato que é ser Deus era algo que ele tinha que se apegar, mas se tornou homem, assim como eu e você, sujeito aos problemas, às dificuldades.
E aí a gente olha e percebe o seguinte: muitas das vezes a nossa atitude está muito distante daquilo que o Senhor Jesus esperava. Qual foi o problema da geração de Noé? É que as coisas foram piorando. E quer saber de uma coisa? A gente se acostuma. Gente, se existe alguma coisa fácil para nós é nos acostumarmos. Olha, há 6 meses atrás seria impossível a gente imaginar que a gente estaria vivendo assim, saindo na rua, andando na rua de máscara assim. Mas quer saber? Você já se acostumou. E quer saber? Tem pessoas que estão falando assim: até que não é tão ruim não, esse ano aí eu nem gripei. As pessoas estão se acostumando. Agora, se acostumar com bons hábitos é ótimo. Agora, o grande problema, sabe o que é? É quando a gente se acostuma em não fazer aquilo que é certo. Quando a gente, na verdade, não é que a gente está vivendo uma vida de pecado, não é que a gente está ofendendo a Deus, mas nós estamos vivendo muitas das vezes de maneira apática. E de maneira apática, sabe qual que é o resultado? A gente não consegue perceber o que Deus está fazendo. A gente vive de lembranças do passado, a gente vive apoiado nas coisas do passado e esquece que o presente é que é importante. Glória a Deus pelo passado, glória a Deus por aquilo que Deus já fez, mas o que conta na verdade é o que Deus está fazendo no tempo presente. E Deus, Ele olha para mim e para você e entende o seguinte: nós somos responsáveis por esse tempo. Nos dias de Noé, gente, Noé viveu a sua vida, recebeu a palavra de Deus, foi construir a arca. E aquilo era algo absurdo. Não havia chovido ainda. Entende? Dizer que vai chover 40 dias, não havia chovido, era absurdo. Tem pessoas que a gente fala que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, as pessoas dão aquele desprezo e falam assim: não, já ouvi falar isso desde criança, não voltou até hoje, volta mais não. Querido, Ele volta. Ele volta, Ele pode voltar, de fato Ele voltará um dia em glória. Mas Ele pode voltar individualmente para mim e para você também. Como assim, pastor? O momento em que a nossa vida terminar aqui, o Senhor voltou para nós. E nós teremos que prestar contas a Ele. E a gente precisa entender o contexto disso aqui, porque na verdade o que me chama a atenção aqui, o que me preocupa, é que as pessoas estavam vivendo dessa forma e elas não perceberam. Não perceberam. Noé com a sua família entrou dentro da arca, a porta se fechou, e eles só perceberam quando veio o dilúvio e levou a todos eles. As pessoas ficam perguntando, muitas das vezes questionando e falando assim: olha, quem foi que criou essa pandemia, esse vírus? Como é que é esse negócio? Esse vírus é de Deus, não é de Deus? É Deus que está castigando o povo? Não, é o diabo que quer matar. É o ser humano, como é que é esse negócio? Querido, eu ouvi algo essa manhã que me chamou a atenção e eu concordo plenamente. Essa pandemia, querido, é evidente que foi criada, ou seja, o homem que gerou isso. Esse vírus foi gerado, de fato, de alguma forma pelo homem. Mas presta atenção, o homem criou esse problema, Satanás espalhou, sabe? Espalhou isso pelo mundo inteiro, causou problema e dificuldade em todos os lados. Agora presta atenção, Deus está usando esse momento. Deus está usando esse momento para alinhar as nossas vidas, para chamar a nossa atenção e perceber o seguinte: para! Reflete no que você está vivendo. Porque olha, a sua vida não era totalmente diferente há 6 meses atrás e agora está condicionada a uma situação que você não tem poder de fazer nada. Sabe o que nós estamos vendo? Os poderosos não são tão poderosos assim. As pessoas não são, ou seja, o controle não está na mão das pessoas. Pastor, tem muita gente usando isso aí. É verdade. Mas eu acho que quem principalmente está usando esse processo é Deus usando essa circunstância para alinhar a nossa vida, para a gente pensar. Pensar sobre o quê? Assim como se o tempo presente está semelhante com os dias de Noé, sabe o que nós precisamos hoje? Nós precisamos de pessoas como Noé.